Olá, hoje é quinta-feira, 2 de setembro de 2021. Eu sou Roberto Crescente e esta é a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Vetos à revogação de lei da ditadura beneficiam aliados de Bolsonaro. Vacinação completa reduz pela metade risco de Covid longa. Biden critica a decisão da Suprema Corte a favor da lei anti-aborto do Texas. O presidente Jair Bolsonaro impôs uma série de vetos ao projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional, editada no final da ditadura militar. Os vetos beneficiam militares e alguns dos apoiadores de Bolsonaro, com o bloqueio ao artigo que criaria o crime de comunicação enganosa em massa, prevendo punição para a disseminação de notícias falsas, ou o aumento das penas para funcionários públicos e militares que cometam crimes contra o Estado de Direito. Aliados do presidente avaliam que os artigos vetados há poucos dias das manifestações de 7 de setembro poderiam prejudicar elementos da base bolsonarista, além do próprio Bolsonaro, após o aumento da retórica golpista em Brasília estimulada pelo presidente. Apesar dos vetos, a nova lei cria mecanismos de defesa do Estado de Direito e das instituições, ao incluir no Código Penal crimes como o atentado à soberania, tentativas de golpe de Estado e violações do processo eleitoral. O Congresso Nacional terá agora 30 dias para decidir se derruba ou não os vetos presidenciais. Cientistas concluíram que a vacinação completa contra a Covid-19 reduz não apenas a chance de contrair a doença e desenvolver sintomas graves, mas também diminui o risco da chamada Covid longa, quando os infectados sofrem os efeitos da doença por períodos prolongados. O estudo publicado na revista científica The Lancet foi liderado por pesquisadores da King's College London. Eles afirmam que o efeito das vacinas para evitar infecções ou quadros graves da doença já havia sido demonstrado, mas havia poucas evidências sobre o impacto dos imunizantes em reduzir a chance de ter a Covid longa. O resultado aponta que entre os totalmente vacinados que se infectam, o risco de desenvolver a Covid longa é 50% menor do que entre os não vacinados. A pesquisa foi realizada a partir de dados do aplicativo Zoe, no qual moradores do Reino Unido inserem seus dados sobre vacinas, testes e sintomas da Covid-19. De dezembro de 2020 a julho deste ano, foram acompanhados mais de 1.200.000 adultos que receberam uma dose da vacina e quase 1 milhão que receberam as duas doses. Apenas 0,2% dos que haviam recebido as duas doses relataram ter se infectado. Destes, somente 5,2% desenvolveram a Covid longa. Entre os não vacinados que se infectaram, 10,7% tiveram sintomas que duraram mais de 4 semanas. A Agência da União Europeia para Doenças Infecciosas exortou os países do bloco a avançarem com seus programas primários de vacinação, minimizando a necessidade de doses de reforço para combater a disseminação da variante Delta. Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, as vacinas aprovadas são altamente eficazes em limitar o impacto da Covid-19. Dessa forma, a prioridade deve ser vacinar todos que ainda não receberam as doses. O Centro Europeu recomendou ainda a aplicação de doses adicionais em pessoas com sistema imunológico gravemente enfraquecido. A Agência Europeia de Medicamentos emitiu a mesma opinião e informou que apoia a opção de fornecer uma dose adicional como medida de precaução para idosos e imunossuprimidos. A agência lembra que é importante distinguir entre doses de reforço destinadas àqueles com sistema imunológico normal e doses adicionais para os imunossuprimidos. O presidente Joe Biden criticou a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de não suspender uma lei do Texas que proíbe a interrupção da gravidez após 6 semanas de gestação, mesmo em casos de estupro ou incesto. A corte estava fortemente dividida, com 4 juízes votando contra e outros 5 a favor da lei. Os magistrados, entretanto, ainda não se pronunciaram sobre a constitucionalidade da lei texana. A polêmica lei proíbe o aborto no Texas assim que o batimento cardíaco do embrião for detectado, o que geralmente ocorre após cerca de 6 semanas de gravidez, quando a maioria das mulheres sequer sabe que está grávida. A única exceção é em caso de perigo para a saúde da mulher. Biden disse que a decisão da Suprema Corte é um ataque sem precedentes aos direitos constitucionais das mulheres.
Ele disse que gera um caos constitucional e prometeu esforços de todo o governo federal para assegurar que as mulheres do Texas tenham direito ao aborto legal. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.